tem umas mãozinhas levantadas ali, ó. Clívia e a Vânia vão levar para vocês, tá bom? Muito bom estar aqui. Se vocês não lembram muito do meu rostinho, é porque aos domingos a gente faz outras séries de Bíblia Fácil em outras igrejas. Mas fazia tempo que a gente não estava aqui aos domingos na central. Ali, mais uma mãozinha ali. É, o Vânia ali, ó, o irmão ali. Então, muito bom estar aqui na nossa igreja, na nossa casa, né? A gente tem família para tudo quanto é lado. Mas é muito bom estar aqui. Então, já com as nossas Bíblias em mãos aí, pegue a sua Bíblia e nós vamos fazer mais uma oração, tá bom? Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, o grande Criador, o Rei dos Reis, nosso Paizinho, nós te adoramos e te agradecemos porque o Senhor nos recebeu aqui na tua casa e porque nos trouxe aqui. Nós te agradecemos muito porque ainda em liberdade podemos abrir a tua palavra aqui em família, nossos irmãos pelo sangue de Cristo. E nós agradecemos porque o Senhor prometeu o poder da tua palavra e nós já com a certeza de que o Senhor vai falar a nós, te agradecemos, Senhor. Por favor, que somente a tua voz seja ouvida e que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos a ouvir e a praticar a tua santa vontade, que é a nossa felicidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem. Hoje o nosso estudo vai ser sobre... o pastor até quando me ligou de manhã, ele falou assim... eu falei, qual que é o tema do estudo, pastor? Pode colocar. E ele falou, é sobre o inferno. Eu falei, misericórdia. Ele me acordou com uma ligação. Eu falei, nossa, pastor. Mas é o tema de hoje. Interessante que este tema, a princípio, ele causa repugnância na gente. Não é verdade? Mas, mesmo nesse tema, a Bíblia tem uma palavra de esperança. Amém? Amém. Sempre. Então, o nosso tema é, o inferno existe? Existe inferno? Existe esse inferno eterno? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Sim. Eu ouvi um sim, eu ouvi não. Mas a Bíblia fala sobre ele, não fala? Fala. Então, por que vocês estão falando que não existe? Tem algumas pessoas que estão falando que não existe. Bom, primeiro, a gente precisa entender o tema. Entender o que significa esta palavra. Por exemplo, a palavra inferno, vocês sabiam que ela vem da língua do latim. E quais mesmo, ou em quantas línguas foram escritas a Bíblia? 3, que são quais? O hebraico, o aramaico e o grego. Pois bem, então se a palavra inferno, do jeito que a gente conhece, vem do latim, de repente ali na tradução do hebraico, grego e aramaico, ela poderia significar outra coisa. Por que outra coisa? Ela poderia, gente, até significar inferno mesmo, que é como a gente lê na Bíblia. Mas o que a gente vai descobrir hoje é o seguinte, que em toda a narrativa bíblica, em toda a apresentação da palavra de Deus, esse inferno que muitas vezes a mídia, que muitas vezes alguns livros, algumas ideias culturais vêm à nossa mente como um fogo queimando eternamente, não é aquilo que a Bíblia estava dizendo. É isso que a gente vai destrinchar hoje. Por exemplo, então nós vamos primeiro saber quais são as traduções, em todas as vezes que aparece na Bíblia para a palavra inferno, quais são as palavras no original. Por exemplo, no grego, no hebraico existe a palavra Sheol, que ela aparece 62 vezes no Antigo Testamento. Vocês conseguem ler ali o que ela significa? O que está escrito ali? Lugar de silêncio dos mortos, que eu traduziria pura e simplesmente por sepultura, não? Cemitério? Não é um lugar, inclusive cemitério, vocês sabem o que significa? Dormitório. Pode pesquisar no dicionário. Dormitório. Olha que interessante. A palavra inferno no Antigo Testamento, 62 vezes traduzida, né? Ela significa lugar de silêncio dos mortos, sepultura. Pois bem, e no grego? No grego,
grego, a palavra gena, alguns falam gena, mas gena, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Pois bem, ali, qual que é a palavra que vocês estão vendo que ela significa? Sepultura. Olha que interessante. E existe mais uma palavra que aparece como inferno na Bíblia, que ela é, na verdade, também no grego, que ela se escreve tártaro. E ela aparece uma vez, como eu disse, e é como se a gente fosse traduzir, seria alguma coisa assim, trevas morais. E é como, quando ela aparece, é quando fala sobre os anjos, os demônios, os anjos caídos, como eles estão hoje, em trevas morais. Olha que interessante. Pois bem, então nós vamos ver por que será que esse termo, essa ideia se traduziu por tantos anos, e quem começou com essa ideia de que existe um inferno queimando eternamente. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 2 de Gênesis, e nós vamos ver o que Deus falou lá no mesmo dia em que Ele criou Adão e Eva, lá no comecinho da criação. O que Ele disse? Ele deu uma instrução para os nossos primeiros pais. Tem um microfone, alguém gostaria de ler? Gênesis 2, versos 16 e 17. Obrigada. Quem pode ler? A irmã já lê bem alto, sem microfone mesmo, por enquanto. 16 e 17. Isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. O que isso tem a ver? Bom, vamos entender uma coisa. Quando Deus criou o Éden, a terra e todas as coisas, Ele criou o homem e a mulher, e Ele disse o seguinte para eles: olha, não comem desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Certo? Mais claro que isso, não tem. Pois bem, a primeira ideia, no primeiro dia em que houve pecado no planeta Terra, a primeira ideia dessa coisa de inferno queimando para sempre foi dada pelo diabo. E justamente para contradizer, enganar esta frase, esta afirmação do grande Deus do universo. Olha aí em Gênesis capítulo 3, um pouquinho mais para frente. A gente vai ler do verso 1 ao 4. Quem pode ler? Só levantar a mão. Aí. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo de que não morrereis. Olha, irmãos, essa conversa, se a gente continua lendo a Bíblia, vamos supor que você está começando a ler a Bíblia e começa lá no Gênesis. Você vai descobrindo em toda a Bíblia, mas tem uma certeza, um link de um verso muito incrível para saber quem é a serpente, lá no capítulo 12, verso 9 de Apocalipse. Que Deus fala assim: a serpente é o diabo, o dragão, o enganador de todo mundo. O diabo, Lúcifer, um anjo caído, o enganador de todo mundo, começou enganando Eva e dizendo assim, vocês viram aí no primeiro verso o que ele falou? Deus disse assim: olha, vocês podem comer de tudo, mas esse daqui não, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Vocês sabem mais ou menos quantas espécies de caqui a gente tem aqui no Brasil? Mais ou menos a gente conhece qual caqui? O chocolate, o molinho? Uns 3, 4. Uns 3, 4. Mas o caqui, ele é originário, quem sabe de onde? Do Japão. Não é? Do Japão. É lá do Oriente, né? Alguém falou? Foi. E vocês sabem quantas espécies de caquis existem catalogadas no Japão? Quem chuta? 10, 30... 120. 800. 800. Agora imaginem quantas frutas existiam no Éden perfeito, terra criada ali, ó, fresquinha da mãozinha de Deus, irmãos. Vocês imaginam quantas coisas eles poderiam comer, e comer, e comer, e não ter fim, e ter cada dia um prato diferente na mesa. E Deus falou assim, vocês podem comer de tudo, mas só desde que não, tá bom? Tá bom. E quando a gente olha, Satanás vê, o que ele fala no primeiro verso do capítulo 3 na verdade vocês não podem comer nada. Não é assim que ele faz? Não é verdade que crente não pode fazer nada? Não é assim, irmãos? Mas o que você faz no sábado? O que vocês fazem? Crente não se diverte. E Deus não, ele falou, vocês podem comer de tudo, se divirtam. E Satanás já perverte. Primeira perversão dele. Outra coisa que ele continua falando, é certo que não morrereis. É certo que vocês não vão morrer. E quando a gente vai para o último verso, que a gente vai ler um pouquinho mais para frente, do capítulo 3, a gente vê o seguinte, que Deus, por misericórdia do ser humano, ele fecha o caminho que chega até a árvore da vida. Por quê? Porque o homem não poderia comer da árvore da vida, porque certamente ele viveria eternamente pecador. Que nem esses vampiros aí desses filmes nada a ver que a gente sabe. Eternamente pecador. Essa primeira ideia de que é certo que vocês não vão morrer, veio de Satanás. E isso se perpetuou milênios e milênios e milênios. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, e a gente, triste assim com a situação, né, do país, essa bipolaridade, essa discussão, essa violência de ambas as partes, enfim, entre todas as pessoas, né? E ela falando assim, nossa, eu tô desgostosa com o Brasil. Eu falei, poxa, né, esse mundo vai de mal a pior. Uma amiga lá do trabalho, ela não acredita em Deus. E daí, olha que interessante, ela falou assim, não vejo a hora disso tudo passar. Daqui 10 anos, imagina como é que vai estar, Anne? Eu falei, daqui 10 anos eu quero estar no céu. Ela falou assim, credo. Por quê? Essa ideia, eu falei, não, mas não é isso que você está pensando. É porque eu acredito na Bíblia, e conforme a palavra de Deus, que é a Bíblia, quando a gente morre, não vai para o inferno, não vai para o céu. Não existe essa coisa de inferno ou de céu, se você for bonzinho. Eu acredito numa intervenção divina, no evento mundial, que é a volta de Jesus. E daí eu fui explicando para ela, olha como mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, ela nunca pisou numa igreja, a não ser para ir num casamento de alguém. Mas ela não acredita, enfim. E mesmo assim, as ideias em que ficam na cabeça é de um inferno eterno, não é? Mas a Bíblia nunca falou sobre isso. Inclusive, ela não fala que quando a gente morre, a gente vai para o céu ou para esse inferno. Ela fala sobre o que, irmão? Sobre ressurreição. Em muitos lugares e todo o tempo, quando Deus fala sobre morte, ele fala sobre ressurreição. Vamos abrir a Bíblia aí em um só desses versos. Tem outros vários. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E a partir do verso 13. Quem pode ler? Quem tem? Pode ler. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. Olha que lindo. Pode ler, meu querido. Não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos
entristeceis, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Esse trecho é uma consolação para o nosso coração enlutado. Tantas pessoas, tantos amados nossos que dormem no Senhor, eles vão ser o que, irmãos? Ressuscitados, porque eles estão o quê? Dormindo. Inclusive, lá no Sheol, nossa, que estranho, no inferno, no dormitório, na sepultura, no cemitério. Irmãos, o tempo inteiro, Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, o que ele falou para os discípulos? Não se preocupem, Lázaro está dormindo. Jesus usou essa palavra. Inclusive, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não saibam, não vão aí atrás de Hollywood, não vão aí atrás de outras interpretações que não seja essa da palavra de Deus certa, que fala o seguinte, que assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também, se morrermos, vamos ressuscitar. Por que eu falo assim? Porque Jesus está perto de voltar. Imagina se de repente alguns de nós não morrermos, que bênção, não é? E assim mesmo ele continua. E aqueles que ficar vivos, né, vão receber o Senhor, vão ser recebidos pelo Senhor. Ele vai nos chamar, ele vai chamar os mortos e haverá uma ressurreição. E lá em Apocalipse isso é confirmado, em todo tempo na Bíblia isso é confirmado. Bom, mas então não haverá punição? Porque as pessoas morrem, então o que é esse inferno? O que é essa... como assim então? Por exemplo, se eu sou boazinha e morro, eu vou ressurgir, o Senhor Jesus fala o meu nome, eu acordo se eu morrer e eu ressuscito. Muito bem. Mas e quem não quis saber de Deus? Por exemplo, tem gente que fala assim, para mim viver 70 anos tá bom aqui, eu quero mais viver curtindo aqui 70 anos, não tô nem aí Não, que essa história de viver para sempre? Pois bem, se é assim que as pessoas querem, elas não querem viver para sempre, felizes demais, Deus vai permitir que isso aconteça. Bom, você vai viver aqui seus 80, seus 50, seus 30 anos, e depois você só vai ressuscitar para ver que você poderia viver eternamente feliz. Eternamente feliz. E essas pessoas, elas vão receber, então, para onde vão os ímpios? Quem são eles? Essas pessoas que não acreditam em Deus, não querem acreditar, apesar de ouvirem nitidamente a voz dele. Todos nós, irmãos, ouvimos nitidamente a voz do Senhor Jesus. Não pense que não. Está na Bíblia, inclusive em Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Todos nós temos um vazio no coração, que só é preenchido por Deus. Está lá em Eclesiastes também. E todos nós ouvimos a voz daquele que é o nosso Criador. Algumas pessoas relutam e não querem ouvir essa voz, mas todos nós ouvimos. Então, para onde vão esses em que a Bíblia também fala que haverá morte, também haverá fogo para esses que resolveram viver só essa vida aqui, e é isso mesmo. Bom, a gente vai abrir uma série de... Estão preparados aí? Haverá essa punição, esse inferno? Na Bíblia, o tempo inteiro, abra a sua Bíblia aí, Apocalipse 20, verso 10. O tempo inteiro, Deus deixa no futuro essa punição. Ou seja, não existe um inferno acontecendo agora, como se pensa às vezes. Ou você morre ou você vai para o céu, se é bonzinho, aquele lugar meio sem graça, que muita gente coloca lá nas nuvens brancas, você tocando uma harpa bem esquisita. Não é nada disso.
A gente vai ver no final ainda, o último verso que a gente vai ler. Ou você morre ou você vai para o inferno. Não, porque todas as vezes que também aparece a palavra inferno no sentido da punição daqueles que rejeitam a voz de Deus, aparece no futuro. Ou seja, não está acontecendo. Até porque essas pessoas, boas e ruins, estão como? Dormindo. As que já morreram, né? Estão dormindo. Então, olha só. Capítulo 20, verso 10. Pode ler. Vadionor vai ler. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Ninguém fala amém, né? Porque é um verso pesado, mas é isso mesmo, amém. Nunca mais eu vou chorar por causa que alguém morreu. Nunca mais eu vou chorar porque há injustiça no mundo, porque há pedofilia. Nunca mais, amém? Amém. Porque o diabo foi lançado com seus anjos, a besta, o falso profeta. Isso a gente já estudou aqui. Podemos retomar um dia, eu tenho certeza que a gente sempre vai estudar esses assuntos. Porque eles foram lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno. Só que aí fala uma coisa a mais. Eles vão ser atormentados dia e de noite. Aí, pronto, alguém pode falar assim, tá vendo? Isso dá margem para que a gente entenda, possivelmente, que vai continuar queimando. Aí mesmo, se você terminar esse capítulo, tem algumas referências, mas eu vou fazer questão da gente abrir lá em Mateus 26, que é quando Jesus fala sobre isso. Que história é essa de que ficam queimando? Mateus 16, o verso 27. É simples. Quem pode ler? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém. Irmãos, vocês acham que seria justo alguém que viveu 20 anos aqui e rejeitou a voz de Deus, mas não matou ninguém, não roubou ninguém, ele só rejeitou e falou, não quero saber de Deus, quero viver só essa vida aqui. Vocês acham que seria justo essa pessoa ficar queimando, ao mesmo tempo em que, por exemplo, Hitler, que matou milhões de pessoas, nós não sabemos se ele vai ser salvo ou não, mas vamos usá-lo como modelo. Alguém que feriu, ou outra pessoa, alguém que feriu e matou milhões de pessoas, que praticou coisas abomináveis, que machucou o coração, além do Senhor Deus, mas que arrasou com famílias e famílias, vocês acham que seria justo? Não. É por isso que Jesus, em todo tempo, ele é bem claro em dizer que a punição será conforme as obras de cada um. Isso é muito interessante. E é por isso que o diabo, que tanto nos tentou e nos arrasou nesse mundo, ele vai ficar muito tempo queimando, muito mais do que qualquer outra pessoa. Porque é conforme as obras. As suas obras os acompanham. Esse é um verso que eu acho lindo também. Bem-aventurado aqueles que desde já morrem no Senhor. A morte para Deus, irmãos, é uma bênção para aqueles que são grudados, que vivem com Ele. Ele fala muito feliz, aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Aquilo que nós pensamos e fazemos, Deus leva muito em conta. Não pense que não. Há muita graça para nós, mas não há graça barata para nós. Há uma graça de bênção, de vida com Cristo Jesus. Amém. Outro verso, olha que interessante, Salmo 37 e o verso 10 e 20. Quem pode ler? O Eugênio irá ler. Salmo 37, verso 10, diz assim: Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Versículo número 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Olha que interessante. Os ímpios, o que acontecerão com eles? Perecerão, desaparecerão. Um Deus de amor não faria um inferno, irmãos.
Deus é amor, ele não tem amor, a essência dele é amor. Não existe o inferno desse jeito como a gente tem pensado, como a mídia mostra, como as culturas, muitas vezes, da sociedade ou da religião, de várias religiões nos mostram. Os ímpios perecerão e serão como a fumaça, ó, acabou. Amém por isso. Malaquias capítulo 4, verso 1 a 3. Malaquias está um pouquinho, é o livro anterior a Mateus. Malaquias capítulo 4, 1 a 3. Quem vai ler? A Solange. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixarei nem a raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Muitas coisas a gente... eu falei até o 4, né? Não, é até o 3 mesmo, né, irmã? Você voltou aí com o microfone. Quer falar alguma coisa? Não. Olha só. Muitas coisas a gente entende desses versos também. Aquilo que a gente falou, haverá punição é sempre no futuro. O inferno não está acontecendo agora. E desse jeito como a gente imagina que pensa por aí. Olha só, Deus fala assim, naquele dia que prepararei, no futuro. E ainda ele fala o seguinte, eles vão ser como cinzas. Cinzas é depois que queima, não é? Ou cinza fica lá pegando fogo? Cinza é cinza, né? Acabou, o fogo já passou. Então, esses versos, além de eles serem muito... toda vez que Deus dá uma advertência, que Deus fala alguma coisa dura, ele dá esperança, irmãos. Como eu falei, até nesse tema, a esperança. É uma delícia saber que um Deus de amor, ele fala assim, mas nesse dia eu vou estar trazendo salvação. Olha que bênção. Que a gente se agarre nessa salvação do Senhor. A gente não precisa perecer. A gente vai ver mais para frente esse verso. Em Judas, vamos abrir lá, o verso 7. Judas é o livro que está antes de Apocalipse. Ele é uma página só da Bíblia. Em Judas, no verso 7, muitas pessoas usam esse verso e outros versos que a gente até já leu para falar sobre essa ideia de alguma coisa que continua queimando, esse inferno que é eterno, alguma coisa nesse sentido. Eu vou ler aqui. Alguém já está com... Pode. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Olha só, aqui a palavra não aparece inferno. Tem alguma outra Bíblia que aparece outra coisa além de fogo eterno? Todo mundo tem fogo eterno? Quando a gente olha aqui, alguém pode falar assim, tá vendo? Como foi Sodoma e Gomorra sofrendo fogo eterno, assim também os ímpios vão perecer, não é? Fogo eterno. Fogo eterno é o quê? Queimando. É isso? Bom, vamos lembrar um pouquinho da história de Sodoma e Gomorra. Quem lembra daquela história de duas cidades ímpias, terríveis na época de Abraão? Terríveis, irmãos. Entrava alguém que era estrangeiro e eles abusavam sexualmente daquela pessoa. É isso que a gente vê no relato bíblico. Que os anjos entraram transformados como pessoas, humanos, e eles, vem cá que nós vamos abusar de vocês. Imagina a impiedade dessas cidades, que coisa mais horrível, coisa mais nojenta. E Deus precisou acabar com isso, porque senão isso ia se alastrar, ia ser terrível. E Deus acabou. Fala, meu irmão. Fogo eterno, tá na sua, né? E Deus fez o quê? Ali nos
capítulos de Gênesis, ali no capítulo 8, 9, 10, ali mais para frente, a gente vê que Deus manda fogo, um prejuízo daquilo que vai acontecer. E fala que eles, toda a cidade, exceto Ló e algumas pessoas da sua família ali, foram salvas. Toda a cidade se queimou. Toda a cidade queimou com fogo eterno. Em algum lugar do planeta Terra, com o Google Earth, que a gente consegue olhar todo o planeta, tem algum ponto que está queimando até hoje? Não. Mas por que na Bíblia está falando fogo eterno? O juízo eterno. O juízo eterno, as consequências eternas. Deus destruiu aquilo ali. Ponto final. É assim que quando ele fala em Salmo 37, bom, o ímpio desaparecerá. Acabou. Não mais se levantará. Louvado seja Deus. Eu queria mostrar para vocês uma foto. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas essa é uma foto tirada por mim, que não sou nada fotógrafa e nem fotogênica. Mas olha só, essa foto eu trabalhava até mais ou menos metade do ano na Galeria Olido, ali no centro de São Paulo, ali no Largo do Paissandu. Vocês conhecem, não? Quem não conhece é mais ou menos isso daí. Mas é ali no centro. E vocês lembram quando teve, acho que foi mais ou menos em abril, quando aquele prédio pegou fogo de madrugada? Foi num feriado, foi mais ou menos isso. Foi num feriado porque ele pegou fogo de noite e no dia seguinte a gente foi trabalhar. A gente chegou em clima terrível. A gente chegou, já entrou, esse era o meu prédio, esse da frente, e ali é que não dá para pegar aqui a... Mas vocês estão vendo a fumaça ali? Conseguem, né? A gente chegou em um clima assim, de velório, irmãos. Mais de 40 pessoas tinham morrido ali. Foi terrível, terrível. A gente chegou e a gente olhava e aquela fumaça, a gente se abraçou, chorou, vamos embora. O secretário mandou a gente embora, vai todo mundo embora, não dá para trabalhar. E não dava mesmo, porque a fumaça era muito grande. E eu tirei essa foto da minha janela. Não dava para ver os destroços e os bombeiros já tinham ficado a noite inteira lá, 24 horas, eles ficaram acho que 10 dias, 24 horas, uma semana, não lembro. E eles ficavam com água e vários caminhões com água, e ali a fumaça ainda continuava. Nunca eles acharam nenhum sobrevivente. E ali já no primeiro, como foi, os materiais que foram queimados, como foi, eles já não tinham nenhuma perspectiva de achar sobrevivente. Tudo já tinha se queimado. Era um prédio gigante que virou nada ali, ó. Essa foto foi a foto do segundo dia. Até os carros das polícias já estavam, dos bombeiros e tudo mais, já estavam mais organizadinho ali. Continua aquele montão, é que, não sei, tá bem no meio aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ainda tem fumaça. Tem, né? Dá pra ver aí, né? Quem tiver mais no fundo, quiser até olhar para aquela televisão lá atrás. E ainda tinha fumaça, era o segundo dia. Eles já estavam há 3 dias jogando água e não tinha mais nada. E esse era o terceiro dia. Eu tirei um pouquinho mais de manhã, até tá um pouquinho diferente a sombra aí da foto. Vocês percebem que ainda tem fumaça? Tem. Quando eu estava tirando essas fotos, eu lembrei desse verso que a gente acabou de ler. Porque quando Deus fala assim, a fumaça sobe, o fogo eterno, a fumaça vai subindo, eu lembrei disso. Porque assim, ali a fumaça continuava. E continuou, gente. Isso foi numa terça, daí eu tirei essa foto, quarta, quinta e sexta. Daí virou sábado e domingo, na segunda ainda tinha fumaça. E era muita fumaça, você não conseguia ver nada. E a fumaça continuava, mas não tinha mais nada, nenhuma chance de ter alguém vivo. E era tudo disso, assim, era um entulho que você não conseguia reconhecer nem um pedaço praticamente de ferro. O prédio era feito de ferro, assim, daquelas armações, assim, não era de tijolo, né? Você não conseguia reconhecer nada. E eu lembrei disso. Quando Deus fala que o fogo é eterno, é isso. A fumaça sobe. Mas não vai ter mais nada. Nada mais. Nunca mais. E daí essa mensagem de esperança pra gente. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 18.
e o verso 32. Ezequiel 18, 32. Quem pode ler? O Márcio está procurando. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e viverei. Amém. Olha o que o Senhor Deus diz, irmãos. Não tenho prazer na morte de ninguém. De ninguém. Nem de um estuprador. Deus não tem prazer na morte dele. Deus não tem prazer na morte de um corrupto. Deus não tem prazer na morte de um pedófilo, de um ladrão, de um assassino. Deus não tem prazer. Porque quando Ele olha para mim e para a sua vida, e para a vida dessas pessoas que aos nossos olhos são impossíveis de serem convertidas, que mereciam a morte, Deus olha e Ele fala assim: eu sei no que você pode se tornar. Amém. Foi assim que Ele olhou Paulo. Paulo, que era Saulo, terrível, matou e matou muitos filhos de Deus. E Deus olhou e falou: você pode ser o maior missionário dessa terra. E ele foi. Louvado seja Deus, porque Deus olha para o nosso futuro. E Ele fala: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Ninguém precisa ir para o inferno. É basicamente isso. E eu não preparei. Jesus fala isso lá no livro de Mateus. Eu não preparei o inferno, este fogo abrasador e arrasador, que vai exterminar com tudo, de uma vez por todas, para vocês. Ele está preparado para o diabo e os seus anjos. O tempo inteiro Jesus fala isso. Deus deixa isso claro nas Escrituras. O diabo e os seus anjos, é para eles que foi preparado o fogo eterno. Lá em Gênesis 3, 24, a gente já leu esse verso ali. Acho que a gente não leu, né? Eu só citei, né? Vamos ler lá, Gênesis 3 e o verso 24. Deus, por misericórdia, ali quando o homem pecou, Ele teve que expulsar o homem. Às vezes a gente pensa assim: nossa, né? No primeiro pecado Deus já expulsa o homem. Não é verdade? Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho mãe, né? E quem é mãe sabe. Quem é mãe e pai também. Imagina, se você fala assim para o seu filho: olha, vai lavar a louça, a mamãe fez, o papai fez o almoço, sei lá, você pode lavar a louça? Ó, mas tem que lavar agora, tá? Não vai fazer outra coisa. Daí, de repente, chega a noite, você olha, cadê a louça? Chega, pega suas coisas e sai de casa. É assim que os pais fazem, gente? Não. Mas no primeiro pecado, às vezes quando a gente olha e não pede a direção de Deus para ler o livro dele, que ele escreveu, a gente fica com umas fábulas, umas coisas na cabeça que não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando na sua essência. Deus expulsou sim o homem e a mulher do jardim. Por quê? Porque eles estavam com um pecado dentro deles. E pecado na presença de Deus é igual combustível. A glória de Deus, que é maior do que o sol. E quem consegue ficar 5 segundos olhando para o sol, irmãos? Deus é maior do que o sol, Ele criou o sol. A glória de Deus fulminaria eles. E Deus expulsou eles por misericórdia. E quando Ele expulsa, está escrito aí outro motivo. Porque eles não poderiam ter ficado no jardim. Quem que vai ler? E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugírio da espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar o caminho do quê? Da árvore da vida. Para que o homem e a mulher não comessem e ficassem eternamente pecadores. Amém, louvado seja Deus. Até a morte, Deus permitiu que uma bênção chegasse até os seres humanos pecadores. Porque imagina, eu não ia aguentar ficar vivendo nesse mundo se eu fosse Adão e Eva lá mais uns 6.000 anos vendo só desgraça, irmãos. É ou não é? Deus permite que a gente descanse, que a gente durma, quando a gente já não tem mais força. Isso é uma bênção disfarçada. Mas lá em Apocalipse 2, o verso 7, Deus promete aos seus filhos
uma bênção da árvore da vida. Quem vai ler? A Isabela Lareira. Aquele que diz que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Apocalipse, em cada uma dessas 7 igrejas que são apresentadas no capítulo 2 e capítulo 3, são períodos da igreja desde que Jesus morreu e ressuscitou até a volta dele. Período em que os filhos de Deus passariam. E ele foi falando cada período. Em cada período desse, até os nossos dias, Deus tem uma promessa. Ao vencedor, aquele que está comigo na vitória que é minha. A gente só precisa se posicionar, irmãos. A luta é de Deus. Ele já é vitorioso. Amém. Nós só precisamos nos posicionar. Eu sou do exército de Cristo, acabou, já é vitorioso. Oh, que bênção! E ele fala assim, ao vencedor, em cada uma dessas 7 igrejas, desses 7 trechos que a gente vê no capítulo 2 e 3, ele dá uma promessa que é resgatando aquilo que o pecado nos fez perder lá no Éden. E a primeira aqui ele fala, ao vencedor, aquele que esteve comigo, apesar de todas as coisas, você vai sim comer da árvore da vida. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E daí o último verso que a gente vai ler, eu vou ler aqui, para ser mais rápido um pouquinho, capítulo 21 de Apocalipse, e a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aqui João tem uma visão, e ele fala que ele viu novos céus e nova terra. Ele fala, o mar já não existe. Engraçado que ele tinha visto um mar de vidro, em que os salvos vão estar. Por que ele está falando que o mar já não existe? Esse mar que nós conhecemos, né? Esse mar, inclusive porque ele estava preso na ilha de Patmos. O mar era separação, ele estava exilado. Esse mar de separação já não existe. E ele vai começando a falar várias coisas que não existem. Quer ver? Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. João não consegue descrever o que vai haver. Ele não consegue, porque o que olhos não viram e ouvidos não ouviram, e nada, nem o coração sentiu, é o que Deus tem preparado para os seus santos. João não consegue descrever. Ele só consegue descrever coisas que ele conhece, que é a morte, a dor, a doença, o luto, as lágrimas. Ele fala, isso esquece, não tem mais. E quando você olha para esse verso e tantos outros da Bíblia, que a gente poderia ter colocado vários aqui, estudado vários, passado a noite aqui, a gente vê que um Deus de amor, que é amor em sua essência, ele não tem amor, ele é amor. Um Deus jamais ficaria satisfeito em fazer novos céus e nova terra e ter algum lugar queimando com filhos que eram seus. Não é verdade? Não é incoerente demais essa ideia? A Bíblia não apoia essa ideia e ela por si só é incoerente. Deus, ele vai fazer novos céus e nova terra. E no capítulo 5 de Apocalipse ele fala o seguinte: todo o joelho se dobrará. Todos dirão, digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo o joelho. Se é todo o joelho, irmãos, quem estaria no inferno estaria blasfemando de Deus, é ou não é? Pois bem, até Satanás se dobrará quando Jesus voltar. E ele, como vimos, será
exterminado. Bem como ele e tudo que ele causou. Todas as coisas. Corrupção, pedofilia, assassinato. Tudo, irmãos. O inferno, que a gente viu agora o que ele representa na Bíblia, a gente já pode falar. Quando alguém falar sobre inferno, vocês já podem falar agora, o inferno é isso, na verdade. Né? E agora, com esse nosso novo entendimento e confirmação do entendimento, a gente sabe que isso não foi preparado para nós. E nós não precisamos fazer parte disso. Pode falar, meu irmão. Irmã, é assim. Não precisa. É como você falou que Deus ele não tem prazer em punir, em matar um assassino, um estuprador, quem quer que seja. Porque Deus ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Amém. Amém? Amém. Amém por mim, né? Amém por mim. E é isso, exatamente. Esse fogo é para acabar com o pecado. E se os pecadores querem continuar com o pecado, então naturalmente, consequentemente, eles serão exterminados. Mas o que Deus nos promete é o que, irmãos? Novos céus e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora, apesar desse tema tão tenso, esquisito, né? No começo, a gente vai cantar um hino que chama Grande Alegria. É 489, o número do inário. E a gente vai cantar com alegria, sabendo que o Senhor nos revelou grandes coisas e poderosa esperança nessa noite. Amém? Hino de grande esperança. Tem vários aqui no nosso inário. Cantamos um no começo, né? Vamos cantar esse aqui agora. Vamos nos colocar em pé? Explodiu a emoção. abrirmos a Tua palavra e dela sair poder e esperança para a nossa vida. Nós te agradecemos porque as Tuas verdades, elas são iluminadas e nós podemos hoje aprender mais uma importante verdade que o Senhor tem para mostrar para nós e ao mundo inteiro. Por favor, nos ajude a ter gosto pelo céu, nos ajude a caminhar com Cristo, nos ajude a entender que somos filhos Teus, vencedores e herdeiros
do melhor lugar do mundo. Amém. Obrigada, Pai, porque estivemos aqui. E, por favor, abençoe a cada um, a cada família aqui. Abençoe a nossa semana e nos ajude a permanecer fiéis no exército poderoso de Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Amém. E uma boa noite para quem está aí do seu lado.